Sim. Então, boa noite, bem-vindos ao nosso replay simulador, na verdade, na aula de simulador. Hoje, o dia 28 de janeiro, nós tivemos a felicidade de fazer uma previsão que deu certo, mais uma, né, do nosso método Trades Prósperos, e hoje a gente pegou uma descida muito legal, né? Quem operou hoje, quem conseguiu assistir o vídeo, enfim, da prévia, a gente já sabia que poderíamos, né, descer aí seus 1.000 pontos, pelo menos hoje, né? E deu certo, né, na nossa previsão. Bom, o que a gente precisa para ter certeza, assim, né, de uma entrada legal, assim, que eu vejo? No único momento em que vocês vão me ver colocando zoom no gráfico é na abertura do mercado, tá? Na abertura do mercado. Por quê? Porque aqui na abertura eu preciso enxergar como que está o pivô do fechamento. Para mim, a parte fundamental, assim, é o pivô do fechamento. A outra questão que pesa muito também é a máxima do dia, a mínima do dia, enfim, né? Então, assim, a gente observa que além de nós ter um fechamento lá nas alturas, acho que na máxima, né? Muito próximo à máxima de ontem, ó, fechamento, tá? Ele ficou já muito próximo à máxima de ontem. E tudo foi corroborando, né, para essa alta do índice, por uma tomada de liquidez futura. Então, eu acredito que o mercado está com uma tendência de venda exatamente por causa da liquidez que ficou para trás, porque ontem muita gente vendeu. E eu falei para o pessoal, hoje o mercado é comprador, não tentem vender. E aí a gente faz aquele zoom e que dá falsos topos, né, pra gente, principalmente no gráfico de 1 minuto, que é super volátil. E por causa disso, a gente acaba tomando a decisão de fazer vendas, né, por causa desses topos, e o mercado vai lá e te estopa e faz um topo bem maior ali, comprando, enfim, que não dá tempo de você nem estopar a operação no dedo, muito rápido, né. Outra coisa que me apoia muito, eu tenho uma tela técnica que eu olho, que eu tenho um leque de médias que eu gosto, e também a gente sempre tem que observar a máxima do dia anterior, 50%, a mínima. A gente também tem que observar alguns alvos, né, como o VWAP do dia anterior, deixa eu ver se está na tela. O VWAP do dia anterior, que eu gosto de colocar. Todos esses pontos que a gente precisa saber, tá? Em relação, ó, ele já pagou a média de 200, já pagou a média de 200. E aí, o que eu sempre falo nas aulas para vocês? A gente não trabalha o primeiro candle, a gente observa ele, ó, ele deu um doji, que é uma indecisão, e deu um ponto comprador. Se ele fechar gap, eu venho de uma compra, né, macro, e a minha micro, ela tá vendedora. Vocês entendem assim? Vocês enxergam isso? Eu Sim. tenho uma micro vendedora, né? Eu tenho isso aqui. Então, se fechar gap, eu vou ter o primeiro pivô acompanhando a continuidade do mercado, né? Então, ele vai pegar um pivô, pode ser um pullback, para continuar uma compra, né? Sempre digo isso. Caso ele não feche o gap, que é essa região aqui, ó, ele pode fazer uma reversão. Existe um outro segundo momento em que ele pode fazer essa reversão, tá? Que é, por exemplo, ele não conseguir romper a máxima desse pivô, tá? Então, eu vou observar essa região aqui, ó. Ele não fechou o gap ainda, né? Vamos ver se ele vai fechar. Eu sempre dou, assim, de 3 a 4 candles, tá? Mas o melhor seria que ele já abrisse aqui, né? O primeiro gapzinho aqui, o primeiro candle que já abrisse aqui, por exemplo, né? Se esse primeiro candle abrisse aqui, ele ia dar continuidade vendedora, tá? Como uma macro altista. Olha só como que você tem que associar. Então, ele poderia fazer um movimento de baixa na sequência para fazer um pullback para seguir comprado. Como ele não fecha o gap,
Então, agora eu vou observar o que ele vai tentar fazer agora. Então, eu conto 1, 2, 3. Vamos ver se ele não fechar esse gap agora, ou se ele vai tentar buscar o topo. Vai fechar o gap, vai tentar buscar o topo. Se ele fechar o gap e não dentro do prazo que eu sempre dou, que é até o terceiro candle, né? Fechar no quarto, no quinto, no 10º candle, ok. Daí ele já não vai fazer a continuidade que eu tô falando do movimento macro. Não sei se vocês entendem isso. Então, o que eu tenho que observar agora? Se ele vai romper a máxima do dia para seguir com o movimento de alta. Então, assim, é uma continuidade do movimento, é uma reversão do movimento ou é uma lateralidade. Então, na hora da abertura, é isso que eu tenho que observar. O primeiro candle é indecisão, não está sabendo o que fazer. Aí depois entrou força compradora. Só que essa força compradora, ela bate no fundo do pivô, do último pivô do fechamento e não consegue, não consegue subir. O terceiro candle entrou venda, mas uma venda bem pequenininha, que pode ser aquele gap de continuidade, né? Agora nós estamos no quarto candle do minuto e vamos entender o que o mercado fez. Não fez nada, lateralizou. Então, tipo assim, eu não vou operar ainda, tá? Eu preciso de uma decisão para mim entrar. O quinto, deixa eu acelerar um pouquinho, senão a gente vai sair daqui. O quinto tá testando a VWAP. Tá tentando fazer uma venda já. Mas não é uma venda que a gente, como é que eu posso dizer? Não é uma venda confiável ainda, né? Então, eu vou esperar ele fazer um fundo. Dependendo do que o fundo fizer aqui, eu posso tentar uma compra, por exemplo. Não. Também não valida uma compra agora, nesse momento. Eu vou esperar, então, ele decidir. Eu preciso, para comprar, eu preciso ter um fundo maior. Para vender, eu preciso ter um topo maior. Vocês concordam? Aí já me perdi. Eu olharia assim e veria uma tendência de venda aí já. Você já quer vender? É. Tá. Só que pra gente vender, a gente tem que ter mais referências, né? Porque, se eu vendesse aqui, eu já estaria estopando. É. Certo? Eu não sei se eu consegui ser clara. Porque assim, por que não tem um o que eu não entendi padrão? assim, por que eu não seria uma venda? Por que não seria uma venda? Só essas dúvidas de entrada que Olha eu tenho. só, eu não vendo quando eu tiver esse tipo de barra elefante de compra aqui, Mesmo que sendo uma só? Não vou vender porque ela entrou uma força de compra muito forte no segundo candle. Então Mas eu em um preciso. minuto só, né? É um segundo. Eu não vendo assim. Eu espero um reteste de VWAP e eu espero um reteste de topo. Se ele falhar topo, eu vendo. Mas não posso vender aqui embaixo. Não posso vender no fundo. Não, aí não, né? Nessa região aqui, não posso vender aqui. Então, Uhum. assim, agora o mercado tá criando um corpo. Se eu fosse vender, eu teria vendido nessa lateralização quando ele rompeu esse candle aqui e fez Sim, mas essa é aí que eu Aqui estou até poderia dizendo. vender. Aqui até poderia pegar um scalpzinho. Poderia. Mas é um scalp, né? Não é uma Não tendência. para fazer aquela gordurinha de início de mercado, enfim. Mas o que eu estou observando? Eu estou observando que toda vez que ele tenta descer, ele é impedido, Se tu vê, de todos os candles, o mais bonito até agora foi o comprador. Não sei se tu concordas. Sim. Todos os outros têm muito pavio, os outros estão, né? Olha como o comprador tá com força aqui nesse mercado. Então, se eu fosse vender, eu ia esperar uma confirmação que é uma venda. Se eu fosse comprar, como eu tenho que observar aqui a mesma coisa. Eu poderia ter vendido aqui, poderia ter comprado aqui nessa reversão, ou poderia ter vendido VWAP, ter comprado VWAP, pode ser também. Mas eu preciso que o mercado me diga o que ele quer fazer. Até agora eu também estou numa incógnita, né?
Ele fez um V aí, né? Ele fez quase um N, né? Não sei, um negocinho meio estranho. Se fosse mais embaixo, poderia ser, é uma pernada de alta. É uma pernada de alto N, né? Então, aqui, ó, aqui é o meu ponto, ó. Se ele falhar aqui e ele não conseguir romper a máxima de ontem, porque ele já está inserido, ó, ele está fechando o gap, ó. Então, de repente, o comprador forçou. O comprador forçou a subida para fechar esse gap e agora a gente está no momento de retornar. Deixa eu pausar aqui um pouquinho, tá? O que a gente faz aqui? Agora vocês vão me ensinar. O que a gente faz aqui quando a gente já tem os 10 candles? Aí a gente tem que fazer a barra. Amplitude, né? A amplitude, exatamente. Então e calcular um stop. Eu pego a máxima e a mínima dos primeiros 10 candles, mais ou menos essa região. Deve ter dado mais ou menos isso. 370 pontos, deve ser, né? A gente arredondou, acho, para 370. E o que mais que eu faço? Tem um cálculo da barra de amplitude agora. E o que mais que eu tenho que calcular? O stop. Um stop. E o que é o stop para nós? Eu pegaria a segunda barra, né? Ele é o rompimento do primeiro candle, né? Ele vai ser o rompimento menos os pavios, né? Ó, como eu tenho um pavio contrário, eu posso tirar, tá? Só que por segurança eu acabo colocando isso aqui. E aí eu falei lá no grupo, ó, a razão hoje é 2 para 1, né? Ó o stop, ó. 2 para 1. Por segurança eu acabo usando ela assim, tá? Mas eu teria que tirar esse pavio aqui também, tá? Porque ele tá contra, né? É como se o meu stop fosse 145, mas na verdade o stop da regra seria bem menor, seria 50 pontos só hoje o stop, tá? Eu não lembro da volatilidade, tá? Como que foi para vocês, mas a gente sabe que tem momentos que o mercado ele tá mais volumoso, né? Principalmente a entrada do mercado. Onde é que eu uso isso aqui? Alguém sabe me dizer? Esse stop? Onde é que eu uso ele? Como você não entendi a pergunta? Então, vamos supor se eu quiser vender essa região aqui, se ele falhou esse topo aqui, eu vou botar o meu stop aqui em cima do que eu for vender, tá? Vamos supor que eu queira vender esse aqui, o 17. Do ponto mais alto, né? Então ele é uma referência da onde eu tenho que pôr o meu stop, tá? Sim. Então vamos supor se eu quiser vender a mercado, tá? Eu vou vender a mercado, deixa eu só tirar isso daqui da tela. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Tá. Opa! Eu cliquei errado, é venda. Será que eu tô enxergando errado? Aí é compra. Tá vendido já. Ah, tá. Eu não tava vendo lá do lado, desculpa. Oh, não. É só 20. Desculpa, pessoal, calma. Olha, só nessa brincadeira eu já perdi R$120 aqui, que eu não tava enxergando o stop. Isso é barbeiragem. Deixa eu puxar Eu pra faço cá. muitos de vez em quando. Não, olha, então, essa prof. Então a ideia é o quê? É quando ele descer, eu jogar meu médio para trás, né? Eu sempre falo isso, né? Então, se eu quiser trabalhar com 10 contratos, o que eu vou fazer? Eu vou vender 20 e vou fazer um médio de mais 10, enfim. Só que aí, o que aconteceu aqui? Ele jogou meu stop aqui, ó, em cima do candle, né? Então, nada me impede. Então, o que eu vou fazer? Eu posso abrir mão. Mas tu joga lá em cima do pavio, inclusive. Eu vou abrir, eu posso tentar abrir mão, então eu espero ele descer mais um pouco. E vou abrir mão dos meus contratinhos. Qualquer coisa eu boto mais. Só tirar isso aqui, que isso aqui tá me atrapalhando. Isso aqui é umas estratégias que eu tenho e às vezes elas só atrapalham. Nenhum. Tá. Então, por exemplo, aqui, ó. Quando eu tô vendido agora em 9, né? Se eu comprar mais uma, ó.
Eu tô em 8, mas olha como ele joga o meu médio para trás. Eu vou acabar ficando com 5 ou 6 aqui nessa brincadeira. 5, vendi. 5. Então, aonde é que eu jogo? Outra coisa. Agora tocar para cima. Eu posso jogar aqui atrás uma variação, se eu achar que é melhor. Eu posso jogar, se tivesse mais topos, né, no lado esquerdo, poderia jogar para cima daqueles topos, não importa. Então, tenta afastar o máximo possível da briga. Por quê? Porque ele testou uma vez, ele nem chegou perto. Ele pode tentar testar novamente esse topo, né? Normalmente o mercado, ele tenta fazer aquele testa máxima, testa mínima, né? Testa máxima, testa mínima. Isso o mercado pode fazer. Então, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Então, o meu preço de entrada, tá? Eu acabei jogando ele aqui nessa região que eu achei interessante. O meu stop, agora o cálculo do stop, eu posso jogar 50 pontos para cima ou deixar ele no 0 a 0, tá? Eu também posso fazer isso. Vocês entenderam que o que eu joguei para cima foi o meu médio? Não foi meu preço ainda? Sim. Sim. Sim, Tá. entendi. É que você foi desfazendo as posições e ele foi subindo. Né? Exatamente, isso é jogar o médio para trás. Só que tu já, essas posições que tu desfez, tu já botou o dinheiro no bolso. Já, eu paguei para o mercado me jogar para trás. Eu Isso. pago por isso. Só que isso me gera um contra-lucro, né? Com efeito, porque se o mercado andar a favor da minha operação, se eu estou certa, Tu vai ganhar menos. eu sou paga para isso, né? Ó, mas ele pode, como eu falei, tem alguém chamando aqui em cima, ó. Quando você usa essa ferramenta que chama livro visual, tá? Tu vê essas barras de escoras aqui, ó, que são proteção para o mercado ou não subir, né? São barras mesmo, né? Porque eu tenho tanta venda aqui e o comprador tá tão fraco, né? De repente, ó, ele começou a fazer candles menorzinho e não tem como subir até lá, por exemplo, né? É um exemplo. Ou então ele tá chamando o preço para cima, que pode ser também, né? Até porque, ó, eu tô acima da VWAP e abaixo da minha barreira. Ou seja, se tiver mais comprador, ele me pega lá no meu stop. Por quê? A não ser que eu coloque meu stop bem lá pra cima, ó. Pode ver, ó, ele tá tentando testar aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu posso baixar um pouco essa linha e botar, sei lá, um alarme nela, pra quando ele romper, eu tocar nela, ser avisada. Porque às vezes eu tô olhando a tela do dólar e aí quando eu vejo, né, antes de ser estopada, eu quero ser avisada. Daí eu deixo um alarme na minha linha. Tipo assim, daqui, se passar daqui, eu stop, por exemplo. A operação, um exemplo. O que eu posso fazer também é abrir mão de mais, ou eu posso fazer um giro de contrato, que é o seguinte: se eu tenho certeza, daí você tem que olhar volume, o RSI, você tem que olhar outros indicadores, tá? Mas vamos supor que eu tenha certeza que o mercado só vai bater aqui e já vai descer, vai reverter. Aí quando ele estiver nessa região, aí eu vendo mais, que também é uma forma de eu subir o meu preço daqui para cá, entendeu? Ou seja, eu vou girando o contrato, eu vou comprando e vendendo para melhorar meu preço médio. Só que você sempre faz isso a favor do movimento, né? Então eu espero ele subir, aí quando ele fizer aquele chapéuzinho de reversão, aí eu vendo mais. Eu não vou vender com ele subindo. Isso aí é caixão, isso aí não se faz, gente. Bom, beleza, a gente tá no caixotinho. Ele não tá, ó, perdendo a VWAP, né? Isso é um sinal comprador ainda, né? Então ele tem que perder a VWAP, fazer um pullback aqui na região que ele perde. Aí a gente fica mais tranquilão, assim, em relação a isso. Outra coisa, quando o mercado se definir se é comprador ou vendedor, aqui tem um pivô importante para ele perder, ó. Depois eu vou vendo nas variações. Eu vou tentar fazer uma projeção de FIBA usando a minha barra de amplitude, tá? Então eu pego esse símbolozinho aqui, que é um P, projeção. Eu pego a máxima e a mínima da barra. E aí eu vou pegar um fundo aqui qualquer, assim, segundo fundo, né? Tem esse, tem o fundo da própria barra, tem os do dia,
mas eu vou pegar um antes. E aqui eu vou imaginar, ó, até onde a minha venda pode ir, tá? Olha, minha venda pode ir até a VWAP aqui, ó, tá? Bom, eu sei que o índice ele paga X barras, né? Então, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Peraí, na barra. Não na FIBO, na barra. Ctrl C, Ctrl V. E eu sei que mais ou menos umas 4 a 8 barras o mercado me paga. Então, eu vou tentar fazer mais ou menos isso aqui, ó. Ó. A última barra, eu vou pintar ela de azul, porque ela pode ser a barra da reversão. Estou fazendo uma suposição, tá? Então, eu deixo aqui. Então, vamos supor que o índice vai cair, tá? Se ele for cair, eu sei que ele pode vir até essa variação daqui de 1,25. É um exemplo, tá? Eu não sei se ele vai cair. Eu recém comecei a operar. A gente está no simulador, mas é como se fosse na vida real, né? Bom, aqui tem 1.570 pontos, mais ou menos, tá? Então, eu fico esperando o que ele vai decidir, o que ele está formando, né? Olha, começou a formar um topo menor. Vocês enxergam isso? Aham. Sim. Quem não quis vender aqui, pode pegar essa venda aqui, por exemplo, tá? Ó, venda confirmada. Topo menor, perda de VWAP com média de 200 e perda de pivô. Perda de fechamento, né? Também preço de fechamento. Ou seja, já perdeu a barra 1. Aí vem a questão do reteste dos 50% do dia. Que mais que a gente pode observar? Aqui tem a VWAP semanal, que é um alvo. Se tiver fundos, né, anteriores, né, que nem aqui, ó, isso aqui é um alvo também. Então, essas regiões, a gente sempre olha assim, onde é que está a liquidez dessa venda, né? Onde estaria a liquidez dessa venda? O que vocês acham? Onde está a liquidez? Olhando assim, ó. Aquele ponto assim ontem que o mercado estava subindo, e o pessoal começou a vender, porque achou que ia ter reversão. Eu vou dar uma dica. Essa região aqui, Nesse ó. topo, né? Essa região aqui, ó. Onde está o topo aí, o T? Aqui É. ou aqui? Que Não, não, porque aqui é aqui finaleira. é Aqui é continuidade. finaleira, né? Aqui é finaleira de mercado. Essa região aqui é uma região alvo, com certeza. Outra coisa que a gente tem que observar quando a gente está no Zoom os Favor Gaps, né? Eu quero fazer uma aula só sobre isso. Só sobre estruturas e Favor Gaps para vocês também. Se tiver um Favor Gap comprador, o mercado ele pode descer e quando tocar nele, fazer um teste de compra, né? Aí ele sobe de novo, faz toda aquela reversão do movimento para depois descer, tá? É um exemplo. Ó, aqui é uma região de Favor Gap. Olha o que ele faz, ele sobe para descer. Então, eu já tenho amplitude calculada, alvos calculados. Eu tenho que observar se o Favor Gap está numa região de FIBO, no 38,2. Ele tem que vencer essas regiões. Ele tem que vencer o 38, 50 e 61. Para eu ter certeza que o mercado vai nos alvos lá embaixo. Tá? Lembrando que aqui nessa linha amarela tem o Favor Gap. Tem uma variação de menos 0,75. E meu alvo final vai estar aqui nessa região aqui de baixo, ó. Nessa região aqui. Uma coisa bem legal que eu gosto de fazer é sempre marcando topos e fundos, tá? Porque, como eu falo para vocês, eu vou tirar essa fibra daqui. Isso aqui também, que é o alvo que tá bem nessa região aqui, ó. Eu não gosto de deixar muita linha na tela, acho que vocês já perceberam isso. Eu vou marcando assim, ó. Por exemplo, tá? Eu tô vendedor. Então, eu marco esse topo aqui. Marco esse topo aqui como um topo vermelhinho, vendedor e tal. Se o mercado fizer um outro topo menor, eu vou marcando.
E eu vou marcando os fundos também, tá? A partir da minha operação. Por que eu faço isso? Vocês têm ideia? Não. Por que eu vou marcando topos e fundos conforme o preço vai se deslocando? Para pegar a reversão, para proteger a minha operação. Porque por mais que eu não queira sair da operação antes dele chegar nos alvos, né? Por mais que eu não queira sair mesmo de uma operação até ele atingir meu alvo final, o mercado ele pode reverter, voltar quase aqui no topo, fazer um topo duplo, que nem ele fez hoje com o dólar, por exemplo, para depois voltar a testar fundo. Se eu enxergo que ele está fazendo a reversão, em vez de eu esperar o mercado subir 50% ou 70% para sair, na hora que ele está revertendo eu já saio. Copiaram a informação? Sim. Tá. E vocês têm o hábito de fazer isso ou não? Não. Eu tento em cima, mas eu tento deixar no automático mesmo o detector de topos e fundos. Mas ele não te confunde? Confunde. Tá. Qual é o período que tu usa ele? Tá, deixa eu ver. Eu não estou com ele aberto aqui, mas geralmente eu trabalho com 2 até, com 6 e 10. Tu usa quantos times para operar? 1 minuto. Tu usa 6 e 10. Como assim? Não entendi. Tá, deixa eu ver. Eu vou tentar abrir aqui. Meu computador é fraco, se eu tentar abrir ele vai. Por exemplo, você já tinha sugerido, parece um de 11, não é isso? 11 períodos, Eu também Mas tu trabalho de usa 11, só que às 2? vezes ele demora para me mostrar algumas mudanças. Por exemplo, eu acredito que nesse período da abertura, ele não mostra só. Acho que deve estar ainda lá em cima, está até marcando lá o T, né? Que é o topo. O topo. Ele tem o topo do dia Depois não tem, anterior. depois não tem mais Olha fundo. que legal, olha que legal que é isso aqui. Ele tá me dando o topo do dia anterior, ou seja, em nenhum momento ele conseguiu ganhar esse topo, ou seja, bateu aqui a venda, ele já tá te dando, ó, entendeu? Porque não adianta encher isso aqui de T. Esse aqui é um T, esse aqui é um T, esse aqui é um T. Pra mim não importa, pra mim importa assim, ele violou ou não violou o topo do dia anterior? Não violou, então qualquer topo aqui pra mim é venda. Entendeu por que eu não boto tantos? Não coloca um período menor, então. Porque conhecendo a regra do jogo, né? Se eu conhecer a regra do jogo, é melhor, né? Eu tenho que tirar alguns vícios antigos. Quando tu conhece a regra do jogo, que tu entende que quando o preço não vai ganhar uma região, que ele só vem depois de dar um ciclo, fazer um fundo, fez um fundo para poder ter força para fechar um gap, e ele falha o topo, é caixão, é venda, 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 venda. Vende, joga o médio para trás e vai só observando. Ele conseguiu vencer essa VWAP, ele conseguiu vencer essa MET 200, entendeu? Ó, que nem aqui, ó. Eu sei que ele vinha aqui retestar esse pivô, tá? Esse pivô aqui, ó. Porque tudo que rompa, volta para teste. Eu poderia ter saído nesse fundo? Poderia. Mas eu entendo que a tendência é vendedora ainda, tá? Eu uso esses indicadores aqui, ó. Isso aqui eu uso só porque eu gosto, porque quando eu aprendi a fazer scalp, eu comprei esse operacional aqui, ó. Isso aqui é muito legal. Que trabalha com gradiente linear, com nuvem, com renko. Então, aqui isso aqui é muito legal, tá? Quando ele concilia o gradiente com as minhas médias, então fica show a minha entrada. Daí eu tenho uma entrada super mega confirmada. Mas eu gosto de olhar a curva de juros, que nem mercado vendedor. Aqui, ó, isso aqui eu tenho que prestar atenção, por quê? Quando eu uso esse leque de médias, ele consegue me mostrar também se eu vou ter suportes ou resistências condensados numa região. Então, aqui, ó, aqui eu sei que não vai ser fácil ele subir, ó. Aqui eu sei que não vai ser fácil. Olha, eu tenho 3 médias largas aqui. Eu sei que não vai ser fácil ele subir. Por outro lado, se eu for olhar aqui embaixo, embora eu tenha médias, elas são bem fininhas, ó, elas estão bem distorcidas, né? Então, ele bate nelas e desce, bate nelas e desce.
Isso eu faço muito rápido, tá? É só quando eu tô com dúvida em alguma operação, em alguma entrada. Mas normalmente eu não uso isso aqui. Eu gosto de olhar aqui, ó. Eu gosto de olhar pra cá. Eu gosto de trabalhar assim, ó. Vocês vão dizer, que louca. Eu gosto de trabalhar assim. Ó, minha entrada tá aqui em cima. Olha aqui onde é que eu tô olhando o preço. E a cada pernada que o mercado dá, eu boto a FIBO. Porque eu sei que o ponto de reversão é aqui, né? Essa região aqui. São os pontos de reversão. Dificilmente ele vai no 75. E eu fico só observando se ele vai romper esse fundo aqui. Conforme ele vai descendo, aí o meu stop eu posso ir jogando para baixo. Né? Agora eu posso deixar meu stop no 50% da barra 1. Isso aqui eu vou fazendo, vou descendo meu stop. Mas eu sempre vou observando o preço, tá? Então, às vezes o preço vem na VWAP 1, 2 vezes. Enfim, agora ele tá na barra 2. Outra coisa que o mercado faz, que é um padrão. Essa pernada que o mercado fez aqui, ó, de 630, ele pode repetir aqui, ó. Peraí, só um pouquinho. Ele pode repetir essa pernada nessa região também. E aí depois ele vai fazer uma nova acumulação aqui embaixo, uma nova acumulação, aí ele pode repetir de novo. Ou seja, no mercado existe um padrão, que eu não sei se são os robôs de alta frequência que fazem, quem que faz, que quando ele dá essas puxadas assim, ó, ele repete 2, 3 vezes a mesma puxada. Então eu gosto de guardar essa pernada, vamos dizer assim, né? Fica na minha cabeça isso aqui. Eu gosto de guardar ela para observar se o mercado vai pagar mesmo e tal. Mas isso é uma coisa minha, tá? Isso aqui não existe técnica. Isso aqui não é uma coisa, é só uma curiosidade para vocês, tá bom? É só por isso que eu tô falando. Que às vezes vocês não percebem, né? Que existem padrão. Mesmo na subida ou na descida, ele vai copiando aquela forma no próprio gráfico. Ele copia ela várias vezes e às vezes ele vai diminuindo o formato um pouco. Então, se ela, tipo aqui, ó, 626, às vezes as últimas vão estar lá com 300 pontos, por exemplo. E uma outra técnica, e aí agora é uma técnica, né, que eu passei, é vocês ir colocando os canalzinhos, né? Para quem gosta, né, de trabalhar com canais. Identificar ali um canal, o mercado ele sobe e desce dentro de um canal, e daí dá para vocês também ir colocando esses canaizinhos para acompanhar o preço. Por exemplo, né? Aí vocês também conseguem pegar a reversão. Ó, dá para acompanhar pelo canal também. Então, dessa pernada aqui, antes dele fazer uma nova lateralização, ele vai chegar no alvo da VWAP. Perdendo essa barra e vindo para cá, aí eu boto meu stop para cá, para 50%. Dúvidas? Deixa eu acabar de adotar umas coisas aqui, eu já... É que eu não sei na região de vocês, tá sendo uma brincadeira aqui que o homem só faz uma coisa de cada vez. Ah, eu esqueço disso, me perdoe. É verdade. Eu esqueço às vezes disso. Bom, mas a aula tá gravada, né? Então vocês podem Eu reler vou ela. assistir amanhã, vou dar lá de novo, porque eu estou achando bem interessante. E agora eu vou ter que me retirar. Eu já estourei meu tempo. Não, tudo bem. Boa Tá noite, bom. bom Boa Boa noite, descanso. bom noite. descanso. Boa noite. Até amanhã. Mas a aula está Até. terminando também, né, Patrícia? Deu mensagem aqui de Não, 15 porque minutos, né? agora, na verdade, o que a gente Então, sempre busca mais ou menos R$1.000 aqui, né? Uhum. Pode ser. Outra coisa que dá para fazer para quem gosta, né? Eu não gosto de mexer muito. Se aquele eu poderia ter descido com 20 contratos, com 500 contratos e tô só com 100 ou tô só com 10, por exemplo. Cara, eu não costumo pesar mais, entende? Azar, amanhã vai ter mercado de novo. Agora já tá assim, eu não costumo mexer, sabe? Reentrar na operação só por ambição. Ai, agora eu tô vendo que deu certo. Não, eu não faço isso, tá? Normalmente eu não faço isso. Mas o que dá para fazer é quando o mercado fizer pode ver, quando ele vai descer, ele sobe para descer. Vocês entendem isso, né? Por isso que ele pega as pessoas nas compras quando ele tá vendedor.
Que aí, como ele começa a subir, a pessoa tá no zoom e ela diz assim, agora vai reverter ali, vamos comprar. E não vai. Ó, que nem aqui, ó, tá fazendo topinho. Mas ele tá respeitando o canal. Então aqui ele vem já para baixo, né? E joga tudo para baixo, por exemplo. Mas o que acontece nessas regiões aqui por exemplo, se ele começar a fazer um pullback, que eu vejo que é um pullback mesmo, uma troca de polaridade, enfim, alguma coisa nesse sentido, uma reversãozinha, aí eu espero ele fazer voltar para venda, e aí eu começo a vender mais. Aí só que o meu preço ele vai descer, né? O meu preço vai descer. Porém, cada ponto que ele for a favor da minha venda, né, mais eu ganho. É um exemplo, tá? Olha, tá querendo fazer uma reversão mesmo. Olha ali, ó. Por isso que ele saiu do canal, ó. Então, às vezes o canal é legal, por quê? Porque tu começa a pegar esse tipo de movimento, tá? Mas eu normalmente não gosto de estopar para reentrar. Eu também não gosto. Eu gosto de esperar. Claro, eu vou olhando um FIBO, eu vou acompanhando, né? Até onde ele tá indo, ó, por exemplo, né? Como é que eu acompanho com a FIBO? Ó? Eu pego uma FIBO normal, não é a projeção, e coloco da máxima do topo até a mínima, tá? Coloco aqui, ó. E aqui por ela eu vou acompanhando o que o mercado tá fazendo. Por essas regiões aqui, tá? O que ele tá testando. Se ele tá só vindo testar a média de 200, tá tudo certo. Ele já testou a VWAP, ele já tá testando a média de 200. Isso é normal do mercado fazer, tá? Mas eu poderia, por exemplo, se eu quisesse, se eu fosse mão frouxa, né? Eu teria zerado ele quando ele rompeu o canal. Aí eu teria feito uma reentrada nessa média de 200. Isso é saudável fazer. E eu não gosto. Eu, Patrícia, não gosto. Eu gosto de deixar meu preço lá em cima. Eu vendi na máxima do dia. Eu gosto disso, né? Eu não gosto de ficar reentrando. E aquela historinha do topo menor, né? Que eu disse pra vocês ir fazendo, ó. Eu tenho esse topo. Agora eu vou ter mais um topo. Ó, tá vendo? Deixa eu limpar um pouco a minha tela. Legal. Ó. Quando eu tenho isso aqui bem nítido pra mim, às vezes eu boto bastante canal também na tela. Mas tendo esses topos aqui, ó, pra mim é o que importa. Deixa eu tirar a compostal. O que vai mandar pra mim é o topo, né? Se o topo for rompido, aí eu tenho certeza que é uma compra. Os fundos também dá pra fazer. Por quê? Enquanto o mercado tiver com o preço dentro de um topo e um fundo marcado, ele pode fazer o que quiser, que ele ainda é vendedor. Não sei se vocês entendem assim. Sim, tô entendendo. Ó, se eu colocar num gráfico de 15, eu vou ver que esses topos estão exatamente naqueles candlezãos lá, entendeu? Nas extremidades. Ou seja, o mercado ele pode começar a fazer um movimento aqui dentro, ó, entre esse topo e esse fundo, ficar fazendo isso aqui, ó. Ó, ele ainda é vendedor. Vocês entendem? Quando é que ele vai deixar de ser vendedor? Quando ele romper esse topo. Quando ele romper esse topo e ele seguir fazendo fundo maior, topo maior, fundo maior, topo maior. E aí, por isso que as pessoas querem comprar numa tendência vendedora. E eu não entendo por quê. É só treinar isso aqui. Se eu tiver nesse zoom aqui, meu Deus, vamos vender. Ou talvez vamos comprar. Né? Vamos comprar, tá fazendo um topo maior. Então, tu fica meio perdido. Porque daí tu começa a vender e comprar e não é. Olha assim, ó. Olha isso aqui. Olha que lindo isso aqui. Parece uma coisa de filme. Essa distância aqui é parecida com essa distância aqui, só que um pouquinho menor. Ó, e já essa distância, eu lembro que eu falei pra vocês que é como se fosse umas ondinhas, a onda mais forte, a onda média, a onda mais fraca. Ele praticamente replica a onda 3. Ó, 1, 2, onda 3. A onda 3 é sempre a maior onda do mercado. Ele faz uma menor, ó. Depois ele faz uma menorzinha ainda, ó. Ó, por exemplo, se eu quisesse aumentar minha mão na venda,
eu esperaria ele subir para aumentar minha mão para vender mais, entendeu? E ele tem que vir nesse alvo aqui para a gente terminar o dia. Mas é mais ou menos isso, assim, ó, não tem muito mistério operacional, gente. Ele é muito técnico no sentido, assim, de que quem faz isso aqui confia. Quem faz esse tipo de operacional confia no mercado. E muitas vezes a gente vê, assim, alunos com aquela dúvida, né? Vai descer, vai subir, o que eu faço? Eu compro, eu vendo. Ó, enquanto eu tiver fundos maiores, ó, é vendedor. Ah, mas ele subiu aqui, por que tu não comprou? Se eu tô vendido lá de cima, lá da abertura, por que eu vou comprar? Também não preciso... É que assim, ó, eu já metralhei muito gráfico. Eu já fui muito metralhadora de gráfico. Fazia R$1.000 assim, rapidinho. Só que que adianta? Tu fazer R$1.000 e tu ficar com estresse, ficar doente. Né? Tu fica no pânico. Assim como tu ganha 1.000, rápido, no outro dia tu perde 2, por exemplo. O que adiantou? Né? Aí tu esqueceu de olhar uma notícia, tu esqueceu de olhar a tendência macro. Então tem esses vícios que a gente faz, né? Que não dá. É duro tirar esses vícios. Eu tô há 12 anos no mercado, tirar todos esses vícios que é complicado. Certo. Então, mas vocês entendem a importância da amplitude? Não Sim, precisa. Na verdade, a amplitude tu não precisa nem botar na tela se tu não quiser. Tu calcula a primeira, tu multiplica por 4,1, que ela vai te dar a posição. Multiplica aqueles pontos com 4,1 e soma a tua entrada. Foi assim que a gente descobriu essas barras aqui. Porque a proporção áurea, né? Para quem gosta de ciências aí, das exatas aí, sabe que tudo no mundo é construído através da proporção áurea, né? As células do corpo, as coisas da natureza, ou seja, é o número de Deus, né? É o golden number, alguma coisa assim. Então a gente queria entender qual que era, além das ondas de Elliott, enfim, qual era a dinâmica do mercado, né? Aquele dia que o mercado, que eu falo para vocês, ó, o dólar menos de 12 pontos não dá para operar, ou o índice ali com menos 300, 320, porque ela não vai te dar amplitude. A multiplicação desse número vai dar muito, muito pequena, muito curta. Ela não vai te dar amplitude. Então, tu vai ter aquele mercado assim, ó, extremamente lateral. Que a gente teve até, acho que um mercado assim essa semana, se não me engano. Eu só não sei se a gente conseguiu pegar a amplitude. Aqui, ó, finaleira do mercado, ó, finaleira do mercado. É Ó, sexta, né? eu nem sei Sexta-feira. quanto que deu. Não, até a amplitude deu até boa. Só que ele não deu volume. Ele não tinha volume para operar. E olha como ele ficou resumido, ó. Resumidinho, resumidinho. Tanto que na hora de tu escorar a tua projeção, tu não tem onde escorar, tu tem que usar a própria barra. E quando isso acontece, a barra 2, as reversões ficam todas dentro da barra 2. Então isso já é um sinal de que o mercado é curto. Mesmo ela estando dando 500 pontos quase de amplitude. Vocês entenderam? Isso aqui é muito rápido. sim. Não entendemos. Tá? Eu entendi, pelo menos. E aí tu Também. já vê, ó, o mercado bate aqui embaixo na 38, na 60 e volta. E se tu jogar a barra para cima também, tu não tem score para tua projeção. Tu não tem referência boa para tua projeção aqui, ó, nessas regiões. Então tudo muito curtinho, os topos e fundos do final do mercado anterior. Então aqui tu já ia ter uma, né? Se bem que sexta-feira sempre é assim, né, de tarde, né? Eu não opero sexta de tarde. Vocês também deveriam não operar. Não, pera. Não operem sextas à tarde. Ó, aqui ele faz mais um topo, então a gente bota para cá, ó, e vai acompanhando isso aqui, topos e fundos descendentes. Chegou no alvo, eu não sei da operação. Aqui, olha, chegou no alvo. Eu estava explicando outras coisas, não sei da operação, mas teria saído por aqui. Agora ele pode subir de novo, fazer uma... Que horas? Não, 1h40. 2h da tarde. Que, como ele já foi no alvo, agora ele pode tentar fazer uma reversão para compra. Ótimo. Perfeito.
Mais alguma dúvida? Não, no momento não. Agradecer, obrigado, Patrícia. Tá, vou deixar vocês descansar, já são 11h05. Só vou falar sobre o dólar aqui rapidinho. Tá, o dólar, o que aconteceu no dólar? Ele rompeu o máximo, ele rompeu o mínimo, né? Como a gente tinha comentado ali. Só que o que aconteceu? Quando o mercado embalou para vender, a primeira prévia saiu para cima, né? A segunda saiu na mesma linha de preço. E eu acho que a terceira e a quarta saíram aqui, ó, para baixo. Então, o problema do dólar é isso, ó. Tu depende. Ele é muito mais pela Petax do que pelas médias de 9, VWAP, entendeu? Então, o dólar é isso. Ele vai, e mesmo que o índice esteja caindo, ele vai pela Petax, pelo câmbio. Então, vocês têm que estar sempre ligados assim, ó. Qual é a prévia da Petax? Tem um indicador que bota isso aqui na tela, vocês já viram? Já. Estudos. Aí lá tem, acho que é variação. E aí vocês vão, estudos avançados. Aí vocês botam lá, Petax futuro e Petax normal, variação de Petax. Ele bota para vocês. Mas não faço que nem eu, tá? Que muitas vezes eu tô numa operação e sai a prévia e eu mudo a mão. Não, espera fazer um pullback. Espera fazer um pullback. Que daí você fica tomando calor desnecessário. Assim, que eu tinha mais para mostrar. O índice é muito mais bonito hoje, muito mais técnico, né? O gráfico em si muito mais bonito, né? Mas é isso aí. Deu para fazer um milãozinho. Tá bom, queridos? Qualquer dúvida, vocês botem lá no grupo, tá? Uma boa noite para vocês. Obrigada. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos às 9. Entre 9 e 10 eu vou dar uma abertura de sala ao vivo amanhã, tá?